Hoje, no dia 5 de janeiro de 2014, de novo, hoje, no dia 5 de fevereiro de 2014, estamos na cidade de Braga. Cidade de Braga fica no noroeste do Rio Grande do Sul, entre Três Passos, Coronel Bitucaco, perto de Humaitá, essa região aqui, que é a cidade de Braga. E nessa cidade mora um velho militante, que foi militante da Polícia Estudantil, foi do Partido Operário Comunista POC do Rio Grande do Sul, que foi uma das vertentes da VPR, que é o Alberi Mafi. O Alberi Mafi, eu não sei a idade dele, mas eu acredito que o Alberi Mafi deve estar com seus 64, 65 anos chegando nessa idade. Ele vai dar o depoimento dele, estamos na residência dele e vou deixar o Alberi Mafi contar essa história de militância que ele teve na resistência contra a ditadura do Brasil. Bom, eu estou com 64 anos, a minha militância, pode-se dizer, política, começou na juventude, no movimento estudantil, na cidade de Passo Fundo, nos anos 60, logo após o golpe militar de 64, 67, 68, e no transcorrer dessa militância nós fomos evoluindo nessa nossa luta estudantil para um processo um pouco mais avançado. Poucos sabem que naquele período o Brasil estava dominado pelos militares, a oposição que existia era uma oposição consentida, né? E nós começamos a perceber que precisamos avançar um pouco mais o processo contra a ditadura então implantada no país, e vimos que o movimento estudantil cumpria uma determinada função nessa resistência à ditadura, mas faltava alguma coisa, e isso nos levou, num primeiro momento, através de encontros, de discussões com companheiros dentro do próprio movimento estudantil, a passarmos a militar também em organizações de esquerdas clandestinas. Minha primeira participação no movimento clandestino foi no Partido Operário Comunista, que tinha uma célula em Passo Fundo, e que a nossa trajetória no POC foi bastante pequena, haja vista que em contatos com companheiros, com Bona Garcia, com Bruno Piola, com Roberto De Fortini, mais alguns que estavam já tendo outros contatos em Porto Alegre, nós passamos a militar então na Vanguarda Popular Revolucionária, que foi uma das organizações de esquerdas que durante o regime militar teve uma das atuações mais importantes nesse país. Infelizmente essa história ainda não está devidamente contada, né? E nós então, a trajetória também na VPR foi bastante rápida, porque vivemos nos anos 70 uma situação de perseguição tão grave que não só atingia os militantes, mas atingia também os movimentos sociais, sindicatos, a própria imprensa amordaçada, e nós resolvemos criar algumas unidades no Rio Grande do Sul. A VPR, então, na ocasião, mantinha uma atuação muito importante em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e sob o comando do Roberto De Fortini, nós instalamos na Barra do Turvo, no município de Três Passos, uma área tática que serviria não só para treinamento de militantes, mas também para um local onde poderíamos trazer aqueles companheiros que estavam em situação mais difícil, mais complicada nesse país, dado vista a repressão tão violenta que se espalhava por todo o país. Disfarçado de uma sociedade pesqueira, nós ali implantamos sob o comando de Roberto De Fortini, nós implantamos uma unidade tática, e que, tendo em vista as quedas e a repressão tão violenta, também não durou muito,
e nos anos, em março de 1970, praticamente todos os componentes desse grupo, então instalado em Três Passos, foram presos. Nós tivemos período de prisão, primeiramente no quartel da Brigada Militar, que funcionava onde hoje é um hospital, e posteriormente fomos levados a Santa Maria e julgados por um tribunal militar. Uma das coisas mais terríveis que nós passamos ali, praticamente todos os companheiros, independente de ter uma atuação maior ou menor dentro da VPR, foram terrivelmente torturados, né? E depois fomos julgados por um tribunal militar sem a possibilidade de defesa. Fomos praticamente todos condenados, né? Uns com mais anos, outros com menos. Eu me lembro até hoje que a promotoria militar pediu, no meu caso, 33 anos de prisão, né? Eu acabei ficando 3 anos e poucos na prisão em Santa Maria. Alguns companheiros saíram, o Bruno Piola e o Roberto De Fortini, quando da sequestro do embaixador suíço, né, Roberto? Foram 70 companheiros que foram levados para o Chile, né? E chegaram no Chile. Lá também havia um processo muito importante acontecendo na América Latina, que era a tentativa de, pela via pacífica, construir uma sociedade socialista. Mas a direita, muito bem organizada em toda a América Latina, e com o apoio praticamente muito ostensivo dos Estados Unidos, desencadeou então nesses países uma perseguição muito violenta, se articulou muito bem organizado no sentido de rechaçar algum movimento que quisesse uma transformação socialista na América Latina. A minha passagem pelo Chile foi muito pequena. Eu cheguei em agosto de 1971, aliás, 73, e 11 de setembro de 73 houve o golpe militar que derrubou o governo Salvador Allende, e se implantou então lá também uma das mais terríveis ditaduras da América Latina, comandada então pela junta militar, que tinha no escopo da mesma o famigerado general Pinochet. Aos que estavam lá, os que não foram dizimados no Estado Nacional, alguns tiveram a oportunidade de refugiar-se em algumas embaixadas. Alguns companheiros já tinham saído do Chile nesse período. A mim me coube um refúgio na embaixada mexicana. Fomos levados para o México, lá ficamos em torno de 6 meses. E a minha ideia era sempre voltar para a América Latina. Outros companheiros se espalharam pelo mundo. Ficamos um tempo no México, e houve uma pressão muito grande do governo dos Estados Unidos ao governo mexicano, porque não queria lá a presença de nenhum exilado, principalmente brasileiros, porque ainda tinha aquela recordação do primeiro sequestro ocorrido no Brasil, que foi o sequestro do embaixador americano Charles Bullock, aqui para a libertação dos primeiros 15 militantes que estavam presos aqui no Brasil. Aí nos coube percorrer outros países. Fomos para a Bélgica, porque havia um comitê organizado na Bélgica que estavam recebendo refugiados que não poderiam ficar, por exemplo, no México. A minha estada na Bélgica também foi curta, porque eu sempre tive o desejo de voltar para a América Latina, acreditando que poderia um dia retornar ao país. Já estávamos vivendo aqui um processo de avanço de algumas forças, no sentido de derrubar pelo menos aquela estrutura militar mais forte no Brasil, o movimento da anistia, depois mais tarde o movimento das diretas já. Eu fiquei uma temporada em Buenos Aires. Também nessa temporada houve um caso muito interessante, que está retratado no livro que eu recomendo que todos leiam, Onde Foi Que Vocês Enterraram Nossos Mortos, um livro escrito muito bem, através de vários anos de pesquisa pelo companheiro Aloysio Palmar, hoje
morador na Foz do Iguaçu e continua ainda trabalhando no resgate da história nacional, principalmente essa história que ainda não está contada. Eu sempre disse que a história ela se revela na sua autenticidade aos 30 e 40 anos depois de acontecida. E eu também, em Buenos Aires, como o Aloysio e o Bona Garcia, fomos procurados por um traidor, um elemento infiltrado dentro do sistema de repressão brasileiro, que foi o ex-sargento Alberi, que muitas vezes até as pessoas confundem quando falam em Alberi. Ah, você não é aquele. Não, não sou aquele. Aquele foi um que se passou para a repressão e tentou, como trouxe alguns companheiros de volta ao Brasil e que foram chacinados. Eu recomendo mais uma vez a leitura desse livro, Onde Foi Que Vocês Enterraram Nossos Mortos, porque ele resgata uma parte muito importante do sistema de infiltração que a ditadura fez, combinada e articulada com os movimentos de repressão de outros países, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile, né? E que essa história precisa ainda ser revelada. Eu estava dizendo há pouco para o Fortini e para o Aloysio que nós somos sobreviventes. As nossas histórias não são muito diferentes umas das outras. Somos sobreviventes de um dos períodos mais negros da história brasileira. Hoje há alguns avanços no sentido de resgatar essa parte da história que as gerações que nos sucederam não sabem nada ainda, mas eu temo muito. Eu não estou aqui pedindo revanchismo nenhum, mas eu temo que quando esse resgate acontecer, parte dos que participaram dessa terrível repressão já estejam todos mortos, ou pela idade, ou acomodados nas suas promoções que tiveram durante o período ditatorial. E nós estamos encontrando uma grande dificuldade nisso. Quer dizer, não só no sentido de punir, não é essa a intenção, não é a punição, mas que a população, que as novas gerações saibam do que esses torturadores, do que esses verdugos do regime militar fizeram com uma parcela significativa da população. Não só aqueles militantes diretamente envolvidos na resistência, mas a sindicalistas, a movimentos sociais, a imprensa. É esse mais ou menos bem resumido a minha participação, que começou no movimento estudantil, depois pelo avanço do período histórico, pelo confronto que começou a se dar entre a ditadura e vários segmentos sociais, sindicais e entidades de resistência, evoluiu para um período em que nós percebemos que não havia, pode até hoje ser uma percepção utópica, mas não havia nada a fazer contra a ditadura a não ser resistir militarmente. Nós tentamos fazer, mas fomos praticamente dizimados praticamente, e somos hoje sobreviventes de um período dos mais negros da história brasileira, os chamados anos de chumbo, da ditadura militar implantada em 64, que começou a ser gestada essa implantação em 61 ainda nesse país, e hoje nós somos sobreviventes. Muitos caíram, muitos não podem mais contar a sua história, nós temos que resgatar essa história. E o trabalho que o Aloysio e o Fortini continuam ainda de forma corajosa a fazer é muito importante. Eu acho que a Comissão Nacional da Verdade também tem um papel importante, mas estou ainda muito receoso que essa comissão se esgote, passe aí os 2, 3 anos e não consiga atingir os objetivos para qual realmente ela foi criada. Então vamos lá. O Alberi, o ex-sargento Alberi, antes de ir para o Chile, parece que passou por aqui. Você tem conhecimento? Sim, exatamente. Quando eu saí da prisão em 1973, como tantos outros que haviam passado pelas prisões em diversas cidades do país, ainda tinham os seus
fechado as suas oportunidades de trabalhar, de buscar uma vida mais condigna. E como estava acontecendo no Chile um movimento que nos parecia que conduziria a uma sociedade socialista naquele país, nós achamos que lá era um local onde poderíamos ainda desenvolver parte da nossa potencialidade. Eu fui procurado aqui, e isso já fazia parte de um esquema que depois nós fomos descobrir isso, Aloysio. Fui procurado pelo ex-sargento Alberi, aqui em Braga, e ele nos propôs, então, disse que tinha alguns esquemas que poderia facilitar a minha ida ao Chile. Mas, na verdade, depois nós fomos saber, já soubemos isso no México, quando estávamos exilados lá, sob a proteção do governo mexicano, que o Alberi já transitava com certa facilidade junto aos meios de repressão. Nenhum exilado que estava no México, por exemplo, conseguiu documentação para voltar à América Latina. Nós tivemos que ir uns para a Bélgica, outros para a França, e o Alberi conseguiu um documento da Embaixada Brasileira no México que possibilitou ele a vir para a Argentina. Mas quando da ida ao Chile, na verdade nós fomos entender isso, eu fui ingenuamente utilizado para colocar o sargento Alberi em contato no Chile, principalmente com o Bruno Piola. O Roberto de Fortini já não estava mais lá, mas com alguns elementos da VPR que ainda encontravam-se no Chile. Então eu hoje vejo que essa parte infame da minha história, eu fui utilizado, sem saber do que estava acontecendo, por um elemento já então infiltrado nos meios de repressão, com o objetivo de sair pela América Latina a carta de alguns remanescentes da luta de resistência, da luta armada contra a ditadura. Apenas uma pergunta bastante difícil de fazer, mas no seu ponto de vista, a repressão e esse momento de tortura e essa especialização, ela foi gradual depois do movimento do Coronel Cardim, ela foi se especializando também, os métodos de abordagem dos militares a quem estava se opondo, né, à dita revolução, o golpe militar que muitos chamavam de revolução, mas que foi uma ditadura civil-militar que foi implantada. Então o aparelho repressor, a tortura, no seu ponto de vista, como quem sofreu na pele, também se especializou? Também foram adquirindo métodos mais eficazes, né, no sentido de não só torturar, mas de buscar informações, né? E aí eu acho que o assessoramento dos Estados Unidos foi importante nisso aí, com alguns treinamentos, né, de torturadores e de repressores. E a Operação Condor, depois que se estabeleceu em toda a América Latina, mostrou isso. A evolução dos métodos de repressão acontecido não só no Brasil, mas principalmente em todos os países da América Latina, chamando a atenção para os métodos repressivos na Argentina, que eu acho que foi um dos países em que esses métodos repressivos foram mais violentos e que dizimaram maior quantidade de resistentes, de militantes da esquerda, né? Foram milhares de desaparecidos. Desaparecidos é um eufemismo, a gente sabe que desaparecido é sinônimo de mortos, né? Foram principalmente na Argentina. No Chile, imediatamente depois do golpe, a repressão foi extremamente violenta, porque a resistência ao golpe no Chile também foi uma resistência maior que aconteceu em outros países, né? Tendo em vista o avanço também da esquerda chilena em alguns pontos, né? Mas essa pergunta específica que você faz, eu acho que houve um avanço nos métodos da repressão em todos os países da América Latina, com uma atuação mais eficaz, mais eficiente,
no sentido de dizimar realmente as forças de esquerda nesses diversos países. Há uma questão que você já falou, e inclusive eu já escrevi, mas é preciso o seu depoimento, registrar o seu depoimento em relação a essa questão. Você já conhecia o Alberi antes dele te procurar? Eu conhecia de informações do movimento de 65 em Três Passos, né? Que foi o primeiro movimento na cidade de Três Passos, comandado então pelo coronel Jefferson Carden de Alencar Osório, né? E o Alberi, de uma certa maneira, ainda era uma espécie de mito na região, tendo em vista esse movimento de 65, né? Que me parece que tenha sido um movimento bastante desorganizado, não se questiona aqui a validade ou não desse movimento, mas me parece que eles não tinham realmente um foco mais em termos de, bom, o que é que nós realmente queremos. Mas então ele se procura lá no boliche do seu pai, no mercadinho, numa venda que vocês tinham aqui para cima, né? Sim. Você era um jovem. E o Alberi era uma figura mística devido a todo esse passado e tal. Vocês foram para o Chile. Vocês entraram junto na Embaixada do México. E você foi para a Europa e Alberi não sei para onde foi. Depois vocês se reencontraram em Buenos Aires, verdade? Sim. O que aconteceu em Buenos Aires? É importante você contar a história, a passagem por Buenos Aires e as andanças de Alberi, que até então você não desconfiava, que nenhum de nós desconfiava dele, né? Não, nós já tínhamos alguma desconfiança quando estávamos no México e que nós fomos procurados pela Embaixada Brasileira no México, onde todos nós fomos fotografados, com o engodo de que nos forneceriam documentos. O único que conseguiu documento realmente naquela ocasião, essa procura da Embaixada foi realmente para alimentar os arquivos da repressão aqui no Brasil, todos nós fomos fotografados, né? E o Alberi conseguiu, não sei de que maneira, a vinda para a Argentina. Aí então começou a chamar a nossa atenção, pô, se nenhum conseguiu a vinda para um país latino-americano, que era onde eu queria voltar, no caso, né? O Alberi conseguiu. E depois, na Argentina, eu não sei realmente como é que ele me descobriu. Eu estava em Buenos Aires, num albergue onde vários refugiados se encontravam, principalmente militantes da esquerda paraguaia, e um dia o Alberi me procura lá em Buenos Aires dizendo que ele tinha um esquema para que eu pudesse retornar ao Brasil se desejasse, inclusive para se reintegrar à resistência. Como já havia essa desconfiança, alguma coisa, sei lá o que, um instinto me disse que alguma coisa de não legal estava acontecendo e que haveria ali uma trama, né, que depois se confirmou, que você colocou muito bem no teu livro, né? Assim como ele procurou Bona Garcia lá, e eu acho que é você também, né, Luiz? Várias pessoas. Várias pessoas, né? Aí eu disse, não, eu não quero retornar mais para o Brasil, eu quero estudar na Argentina. Foi a minha maneira de me safar do assédio do Alberi. Disse, eu quero estudar aqui na Argentina e voltarei para o meu país um dia que eu achar que a situação no meu país me permita voltar em segurança. Que tipo de proposta ele fazia para você? Uma das primeiras propostas é que ele teria locais, né, seguros para que eu voltasse ao Brasil e ficasse nesses locais seguros, que depois a gente foi saber, era um campo de extermínio que ele estava... Ele estava sozinho junto com as alguém da PPR? Não, ele estava, não falou comigo, mas ele me mostrou, lá está sentado, era numa praça, né? Lá está sentado o Onofre Pinto, que foi um dos comandantes da VPR. Lá está o Negrão. Se você quiser, a gente volta junto, o Negrão volta junto. Assim como era chamado o Onofre, dentro da VPR. Dentro da VPR, Negão da VPR. É mais alguma questão aí? Fortini, Nádio? Eu tenho mais uma, ainda referente ao momento
é ruim, né? Que é essa coisa da tortura, né? Que é uma coisa que incomoda muito e no mundo acadêmico também tem muita assim, questão nessa parte. Assim, como que o senhor classifica, tendo passado, e como os companheiros também que passaram, mas aí o senhor dando a sua entrevista, como que o senhor classifica a tortura física e a psicológica naquele momento? Essas duas tinham o mesmo valor, o mesmo significado? Como que o senhor poderia classificar isso? Eu acho que todo o elemento que passou por tortura, uns foram mais, outros menos torturados, mas toda a tortura ela tem dois objetivos. O torturador quer fazer do torturado um elemento fragilizado para que depois se consiga algumas informações. Um dos mais torturados naquele período que nós estávamos em Três Passos foi o Roberto De Fortini, porque era o comandante da unidade tática da VPR em Três Passos, né? E fomos torturados inclusive por elementos vindos do Rio de Janeiro, do CIEX, do OICOD do Rio de Janeiro, inclusive um que hoje está na imprensa, que foi o Paulo Malhães, né? Coronel Paulo Malhães, que era um dos mais sádicos dentro desse período que nós passamos pela tortura. Eu acho que a tortura ela tinha dois objetivos: fragilizar o torturado e, no segundo momento, torná-lo totalmente subserviente a fornecer ou não fornecer informações. Como a nossa atuação muitas vezes era clandestina e muitas vezes era feita através de compartimentos, nós não tínhamos todas as informações que realmente o torturador, o grupo de torturadores, porque tinha os inquisidores também faziam, então crescia a tortura, porque na cabeça do torturador passava talvez a capacidade nossa de resistir à tortura e de não fornecer informações. Agora, a tortura é um processo terrível, é muito difícil falar. Praticamente todos que passaram por período de tortura ficaram traumatizados por muitos anos. É uma sequela que permanece por muitos anos. Eu levei muitos anos para poder falar sobre esse processo de tortura. Eu acho que todos os torturados também devem ter passado pelo mesmo processo. É uma espécie que hoje a psiquiatria, a psicanálise tem dito que é um pós-traumático, né, um estresse pós-traumático, né, que faz com que o torturado quer dizer, mas sente-se traumatizado e ao mesmo tempo não quer dizer. Há um livro do Flávio Tavares, que é Memórias do Esquecimento, que fala muito desse processo, né, de você quer remembrar, mas ao mesmo tempo não quer. Quer dizer, é um processo muito, um estresse pós-traumático muito grande, né. Isso acontece também, como aconteceu com os que passaram por guerras, né? Mas no torturado isso é um processo que leva anos. E eu acho que nunca se esgota, né? Passa-se os anos, mas o trauma da tortura permanece, ele nos acompanha e acho que vai nos acompanhar pelo resto da vida. Eu estou satisfeito, tá bom, não tem mais nada. Então, só ressaltando então para fechar essa importante depoimento aqui, reforçando o cabeçalho, o início que o senhor Aloysio Palmar acabou de fazer, só pedindo a sua autorização, se o senhor autoriza estar usando esse depoimento aqui para fins acadêmicos de pesquisa da universidade. Sim, autorizo e faço questão, né? Acho que talvez não tenha contribuído com tudo o que vocês estavam esperando, foi um depoimento muito rápido, né? Mas acho que deve ser usado. Há poucos dias veio também uma estudante de História de Três Passos, fez uma entrevista também sobre esse período. Há um trabalho publicado na Universidade de Ijuí, é um trabalho de conclusão de curso também de uma estudante de História, o trabalho está lá, onde se procurou relatar, dentro do possível, principalmente a atuação da VPR em Três Passos.
Esse trabalho existe, está na biblioteca da Unijuí, e eu faço questão e até louvo a atitude dessa nova geração representada por você em busca de resgatar esse período tão negro, tão trágico da história brasileira e que as nossas gerações pouco conhecem. Muito obrigado. Muito bem.